Boa noite a todos. Boa noite. Que mês maravilhoso esse mês dedicado às mães, que não poderia ser diferente para a nossa igreja, mês dedicado a Maria, né? Então, é uma graça muito grande estar aqui e é uma graça muito grande que Deus tem chamado todos nós a estarmos mais próximos dele nesse dia. Eu queria começar essa pregação pedindo para que vocês coloquem a mão nos vossos corações, fechem os olhos. Eu tenho uma pergunta bem especial para vocês hoje. A pergunta é que vocês pensem no coração de vocês aí. Uma pessoa que vocês tenham certeza que te amou de verdade. Uma pessoa aqui nessa terra que você tem certeza no seu coração que essa pessoa realmente te amou. Agora pode abrir o olho e eu vou adivinhar quem é essa pessoa com uma característica. Essa pessoa sofreu por você, não é verdade? Em algum momento, essa pessoa, eu tenho certeza que sofreu muito por você. Porque o amor verdadeiro traz esse sacrifício da pessoa pelo outro, não traz? A gente tem certeza que essa pessoa nos amou quando eu sei que ela realmente sofreu por nós. Não é verdade? Muitos aqui devem ter pensado na própria mãe, né? Muitos aqui acho que colocou a mão no coração e falou assim: nossa, quem amou-me de verdade mesmo é minha mãe. Eu tenho certeza aqui que as mães, quem é mãe, levanta a mão. Tenho certeza que vocês não sofreram quase nada, né, pelos filhos. Certeza absoluta. Eu, com muita experiência de mãe, né, conheço como é ser mãe, sei muito bem que mãe não sofre nada. E nesse mês especial, onde a gente vai meditar também sobre nossa mãe, eu tenho mais uma pergunta para fazer para vocês. Agora é um questionamento. Eu vou falar aqui de uma pessoa muito especial. Essa pessoa tem 5 características e eu gostaria que vocês descobrissem quem é ela. Essa pessoa é chamada de mulher. Essa pessoa, a primeira característica, ela é chamada de mulher. A segunda característica, ela é chamada de virgem. A terceira característica, ela é chamada de imaculada. A quarta característica, ela é prometida em casamento. E a quinta característica, ela foi visitada por um anjo. Quem é esta mulher? Maria. Quem é esta mulher? Maria. Não é Maria. É Eva, gente. Eva era mulher. Eva era virgem. Eva era imaculada, pois foi gerada por Deus. Eva estava prometida em casamento por um cara chamado Adão. E Eva foi visitada por um anjo que se chama Satanás. Que característica interessante, né? Porque depois Deus tem seus planos. Deus tem seus planos. Deus tem seus planos exatamente com essas mesmas características que a gente viu. É lógico que eu estava falando da nossa mãe, Nossa Senhora, que também era uma mulher, que também era virgem, que também era imaculada, que também estava prometida por um homem em casamento, São José, e que também foi visitada por um anjo, o anjo Gabriel. Não é tão bonito como Deus faz os seus mistérios acontecer? Deus usa desses mistérios tão maravilhosos, que Deus faz com que, do mesmo jeito que lá antigamente o pecado entrou no mundo, Deus tinha um plano no seu coração
de trazer a salvação para o mundo de novo. E Ele fez do mesmo modo. Usou as mesmas características. Deus, Santo Afonso de Ligório fala assim, que Deus juntou todas as águas e chamou-as de mar. Deus juntou todas as graças e chamou-a de Maria. Maria é a mãe de todas as graças, é a mãe da misericórdia. Do mesmo jeito que a maldição, o pecado, a mãe da perdição, foi considerada Eva, Deus tinha seus planos para que a mãe da salvação, a mãe da misericórdia, fosse essa mulher que ia nos trazer a salvação vinda do seu Filho, que estava ali no fruto do seu ventre, como nós estávamos rezando agora há pouco, certo? Então, é tão interessante ver como Deus tem seus planos. E eu separei aqui algumas leituras que vai mostrar essas características, que Deus tinha seus planos lá, desde o início. Mesmo que o erro dos seus aconteceu, a desobediência e o orgulho de Eva fez com que o mal entrasse nesse mundo, a obediência de Maria e a bondade e humildade de Maria veio trazer para nós o resgate a Deus. Então, não precisa abrir nessas leituras, mas eu queria compartilhar com vocês. A gente conhece lá o Gênesis, né? Então, Gênesis, Deus vai dia a dia. No primeiro dia, Ele cria a luz. No segundo dia, Ele cria o firmamento. E Ele vai dia após dia, até chegar no sexto dia, onde Ele fez toda a criação. E no último dia, no sétimo dia, Ele descansou. E depois Ele vai e cria o homem e a mulher, para ser como sua imagem e semelhança. E Deus sonhou no seu coração a sua imagem e semelhança, grande Adão e Eva, como que seria maravilhoso se eles não tivessem errado, como que seria um paraíso para nós até os dias de hoje, sem dor, sem sofrimentos e sem maldade neste mundo. Mas infelizmente aconteceu isso. E aí no Evangelho de João, depois vocês vão com mais tempo na casa de vocês, para vocês verem que coincidência. João, quando começa a escrever o Evangelho, lá no primeiro capítulo dele, ele vai falando assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. E ele vai descrevendo tudo como que era no princípio, que é igual lá no Gênesis, onde no princípio só havia Deus, e Deus foi criando as coisas, Deus foi expandindo esse amor que Ele tinha por nós. E aí no Evangelho de São João, depois, no primeiro capítulo ainda, no versículo 29, aí tem uma frase muito interessante. Tem a frase que fala assim: no dia seguinte, Ele... e vai falando mais alguma coisa. Então, tinha o primeiro dia, o dia seguinte. Aí no versículo 35, de novo, em João, vai falar assim, ele descreve algumas coisas de Jesus era o cordeiro e tudo mais, aí ele fala assim, no dia seguinte, aí já é o terceiro dia, o dia que Deus era Verbo e tudo era Deus, no dia seguinte, no 43, no versículo 43, tem assim, no dia seguinte, Jesus resolveu ir para Galiléia e tudo mais. Então, versículos 29, 35 e 43. Aí, nós vamos pular e vamos para o capítulo 2. No capítulo 2 tem uma passagem bem conhecida por todos nós. As núpcias de Caná. E é interessante, olha só o que acontece na primeira frase da leitura das núpcias de Caná. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia. Ué, por que tinha esse terceiro dia? Né? Então a gente vai contando assim,
No primeiro dia era Deus, aí foi o dia seguinte, 1. Então, 1, 2, dia seguinte 3, dia seguinte 4. Parou no quarto dia, no capítulo 1. Aí no capítulo 2, houve um casamento. Mas o casamento foi no terceiro dia. Então, somando tudo, 7 dias, igual aos dias da criação. E aí, no casamento é interessante que vocês vão perceber, acho que todos nós já conhecemos, que no casamento não tinha o nome dos noivos. Não tinha quem eram os noivos. Mas tinha lá 2 pessoas muito interessantes, que estão bem descritas lá, que era Jesus e sua mãe. Do mesmo jeito que Deus preparou o mundo no início dos tempos e fez o grande jardim, o paraíso, e colocou lá Adão e Eva, João quer mostrar para nós que Deus preparou tudo de novo. Deus preparou todas as coisas e no 7º dia Ele colocou o novo Adão e a nova Eva na nossa vida. Aqueles que iriam resgatar todo o pecado que foi nos trazido por causa de Adão e Eva. Agora a salvação ia vir por meio de 2 pessoas, que era Jesus e sua mãe. E aí, muita gente vai notar que no casamento faltou vinho, e aí as pessoas vieram e, em vez de perguntar para Jesus, a gente vai lá e dá uma cutucada e vai perguntar para a mãe de Jesus, que é mais fácil, né? Às vezes fica a gente meio com medo de falar direto com o pai, né? Assim, Nossa Senhora, pelo amor de Deus, acabou o vinho, e Nossa Senhora vai falar para Jesus que eles não tinham mais vinho, e Jesus responde o que para Nossa Senhora? Jesus responde uma coisa muito interessante: que queres de mim, mulher? Que queres de mim, mulher? Minha hora não chegou. O que vocês acharam dessa frase? Que Nossa Senhora podia pegar uma cinta e dar nas pernas de Jesus, né? Olha aqui, seu menino, não tem o nome, não é mulher, viu? Mas não é um desrespeito de Jesus para com Nossa Senhora. Jesus fez de propósito, João escreve desse propósito essa palavra mulher, porque lá em Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, e Deus criou o homem e a mulher, e Jesus sabia o que ele estava falando nesse dia. Jesus estava chamando Nossa Senhora de mulher, a mesma mulher que era para trazer a salvação ao mundo de novo. Então, do mesmo modo como o pecado entrou no mundo, lá no início dos tempos, Deus tinha seus planos de trazer a salvação para nós, e ia ser através de uma mulher virgem e humilde. É tão bonito de ver depois nas passagens como que Deus precisava de um meio de chegar até a terra. Então, a gente pensa assim, Jesus é o mediador de todas as graças. Disso a gente não tem dúvida nenhuma. Jesus é o mediador de todas as graças. Não há outro meio de chegar a Deus senão por Jesus. Então a gente pensa como se fosse uma ponte, onde de um lado é Deus e do outro lado é o mundo, onde nós vivemos, e só tem um meio de chegar até Deus, é por essa ponte. Mas do mesmo jeito que essa ponte, de um lado ela está fixa no lugar, então de um lado Jesus é Deus e Ele está fixo lá com Deus Pai. Do outro lado, onde essa ponte está chegando, ela tinha que se fixar aqui na terra. Jesus tinha que vir aqui nessa terra como um ser humano. E para que essa ponte chegasse aqui na terra, passou por uma porta. E essa porta é Maria. Só foi possível que Jesus chegasse aqui nessa terra através de Maria. Deus poderia fazer de outras maneiras. Deus poderia, com estalar dos dedos, salvar todo mundo, mas Ele quis precisar de Nossa Senhora, Ele quis precisar desta mulher.
E aí que nós entendemos que o anjo, quando o anjo apareceu a Nossa Senhora e ele veio perguntar para ela se ela poderia ser a mãe do Salvador. Então, essa pergunta dependia, essa porta, será que essa porta iria se abrir para que Jesus pudesse entrar neste mundo? Para que a gente pudesse receber o único meio de salvação, que é Jesus? Se essa porta não chegasse até a terra. E aí outro detalhe muito importante, que depois vocês podem pegar em casa, é que os anjos, quando eles visitam os profetas, quando eles visitam Moisés, quando eles visitam os grandes profetas, eles nunca saúdam uma pessoa. Eles falam: eu sou o anjo Rafael e vim a pedido de Deus para que você faça isso. Eu sou o anjo. E quando o anjo Gabriel chega à casa de Nazaré e vê aquela mulher, ele se admira, porque ele olha para aquela mulher e fala assim: como que pode um ser humano, uma criação, ter mais amor no coração dela do que eu tenho por Deus? Ele chega lá e fala assim: Ave Maria. Como que se saudava reis naquela época? Ave César, Ave Maria. Ele chega e saúda, ele se rebaixa para Nossa Senhora e fala: como pode uma mulher desta, como pode uma criatura dela estar cheia de graça, com tanta graça, com tanto amor que nem eu posso ter com meu Deus? E a gente tem que colocar no nosso coração que Deus tem os seus eleitos. E isso não é mal. Não é ruim que Deus tenha pessoas prediletas. Quanto mais uma pessoa é predileta, quanto mais uma pessoa recebe uma graça, essa graça deve ser compartilhada com todos. Não tem um médico, não tem médicos. Como é bom ter médicos, né? Se a gente pensasse assim: não, todo mundo teria que ser igual, a gente não teria pessoas capacitadas que, com o dom e a graça de ser um médico, ele pode ajudar tantas e tantas pessoas. No plano espiritual é a mesma coisa. Deus agraciou tais pessoas. Deus deu tanta graça. Deus deu tanta graça a Santa Teresinha. Deus deu tanta graça ao Padre Pio. Deus deu tanta graça aos pastorinhos de Fátima. E graças a essas graças que eles receberam, eles conseguiram distribuir tanto amor nessa terra. Eles conseguiram fazer o bem para tantas e tantas pessoas, e esse bem se espalhou de tal forma que foi uma graça de Deus. Então não fiquemos chateados quando Deus tem alguns prediletos. Deus tem um plano para todos nós. Olha para a pessoa do lado e fala assim: Deus tem um plano muito maior para você. É que você é vagabundo e não quer aceitar esse plano. Larga a moleza. Se você soubesse o que Deus preparou para você, e você não cair. Nossa, o que Nossa Senhora respondeu na hora que ela soube do plano de Deus para ela? Nossa Senhora falou assim: eis aqui a escrava do Senhor. E essa foi a resposta, o sim para Maria, o sim de Maria a todos nós. E esse sim foi tão agraciado. A gente tem que ter no nosso coração assim uma admiração tão grande por Nossa Senhora, porque graças a Nossa Senhora, alguém amou Jesus como ele merecia ser amado. A gente, com o nosso amor, às vezes com um amor orgulhoso, às vezes com um amor mesquinho, a gente tenta amar Jesus, mas às vezes a gente não consegue chegar naquele amor. E vocês agora, como mãe, pensam quanto que vocês amam o filho de vocês, né? Que dureza.
E agora Nossa Senhora, que tem aquele bebezinho em tuas mãos, o quanto ela amou, quanto ela amou. A gente tem que dar graças, porque no colo de Maria, Jesus é o único lugar que Jesus sentiu paz nessa terra. É no colo de Maria que Jesus se sentiu acolhido. Eu tenho uma oração que minha mãe me ensinou, que é na fila da comunhão. Na fila da comunhão você vai pedindo assim: Nossa Senhora, coloca o seu coração no lugar do meu coração. Porque quando Jesus entrar, para que ele se sinta acolhido de tal forma, igual ele se sentiu acolhido no recanto de Belém, né? Porque Jesus, por mais frio, por mais desprezado que São José e Maria foi, por mais que faltou lugares para ele, quando Jesus nasceu, eu tenho certeza que ele se sentiu amado, né? E esse amor vinha dos braços daquela mãe. Como é bom ter aquela mãe. E a gente teria muito aqui para falar do quanto amor teria Maria por este filho. Como não foi ver Nossa Senhora desde quando ele é bebê amamentando, aí veio gente querendo matar, aí teve que correr para cá. Tem uma meditação muito bonita que eu vi essa semana e eu não sabia, que estava num livro, que fala assim: Nossa Senhora e São José, eles estavam lá em Nazaré, e eles sabiam que ia vir Jesus, e eles ficaram 12 meses ali. Nossa Senhora, e vai vir esse menino e tudo mais. Nossa Senhora costurava as roupinhas para Jesus, São José fazia os bercinhos de madeira, os brinquedos de madeira, e aí no final dos 12 meses, recebe a notícia que tem que ir para Belém. E às pressas, porque tem que fazer a contagem lá das pessoas. Então, imagine, no coração daquela mãe, ela pensou: puxa vida, 12 meses, e agora a gente tem que andar mais de 40, não sei quantos, 30 dias para ir para uma outra cidade. E não dá para levar o berço, não dá para levar aquele monte de coisa que foi feita. E no coração apertado de Nossa Senhora, ela fala assim: não, eu vou lá. Vamos lá, Deus sabe os planos que Ele tem na nossa vida. Quais são os planos de Deus para a nossa vida? E Nossa Senhora, com 12 meses de gravidez, ou uns 10 anos, desculpa, 12 meses, 9 meses, estou vendo como eu sou bom, né? Eu quero ter 5 filhos, vocês podem. 9 meses, no 9º mês ela tem que fazer essa viagem. E pensa só que mulher mole que hoje em dia tem, né? 9 meses, acho que a mulherada hoje nem consegue. Não, ai. 9 meses assim, vai ter que ir lá para São Paulo, mas vai ter que ir andando, tá? Mas, enfim, Nossa Senhora, o grande amor. E depois tem uma outra meditação que fala assim: depois que São José morreu, como será que tem sido os dias, né, de Nossa Senhora e Jesus? Porque Jesus só foi sair ali para as pregações e tudo mais com 30 anos. Nossa Senhora todos os dias à noite jantava com Deus, preparava a janta para Deus, sentava ali os dois e conversavam. E quanto que foi o amor construído no coração daquela mãe. E aí no final das contas, a gente tem aquela mãe que tem a comparação, onde Eva, existia a árvore, e Eva foi lá e desobedeceu. Ela com seu desejo, apesar de ter sido indicada, né, pela antiga serpente, mas ela lá foi com a sua desobediência e pegou do fruto do madeiro, da árvore. E Nossa Senhora, quando viu o madeiro sendo levantado, lá no alto da cruz, onde tinha seu filho crucificado, ela não foi lá para tirar o fruto daquela árvore e falar: não, esse filho aqui é meu, vocês não vão fazer isso com ele. Ela pegou e deu aquele filho para todos nós. Ela obedeceu, né? E naquele mesmo dia, no Evangelho de São João, Jesus vai falar assim,
nos pés da cruz. Nos pés da cruz ele vai falar. Jesus então vendo a mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: mulher, de novo, mulher, eis aí o teu filho. Então Jesus dá agora a sua mãe, para o discípulo amado. Eu não sei que tipo de discípulo você está sendo, mas o discípulo que ama mais Jesus é aquele que acolhe a sua mãe. E no final de tudo, Maria não é muito falada, ela é escondida na Bíblia, ela é escondida em todas as partes, que ela é humilde e tudo mais, para que no último livro da Bíblia, no Apocalipse de São João, no capítulo 12, nós temos lá: e um grande sinal no céu, apareceu uma mulher, e essa mulher estava grávida, e um dragão a cercava. E aí ela teve o filho, e esse filho veio reinar sobre o mundo inteiro com um cetro de ouro. E esse dragão, a Bíblia fala muito especificamente, ela fala assim: o dragão, a antiga serpente. Então agora a gente já está concluindo mesmo. Nós sabemos que quem é esta mulher? Esta mulher é aquela que foi pensada por Deus para vencer a serpente, que foi lá no Gênesis, onde Deus colocou a inimizade entre a mulher e a serpente. E a serpente ia esmagar a cabeça a mulher ia esmagar a cabeça da serpente. E no final aqui do Apocalipse a gente vê assim: a serpente então vomitou água como um rio atrás da mulher a fim de submergi-la. A terra, porém, veio a socorro da mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio e o que o dragão vomitava. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes. Eu não sei de que lado que você está nessa guerra, mas eu pretendo estar do lado dos descendentes desta mulher, ou dos filhos desta mulher. Tudo isso que eu falei era, na verdade, o tema de hoje era os dogmas de Nossa Senhora. E sabe por que eu falei tudo isso? Porque agora fica fácil entender os dogmas de Nossa Senhora. O primeiro dogma de Nossa Senhora é Mãe de Deus. Nossa Senhora foi considerada Mãe de Deus. Isso não é difícil para ninguém entender. Dogma é uma coisa que não está escrito especificamente na Bíblia, mas que os cristãos sempre acreditaram que aquilo era verdade. Em um certo momento a igreja falou assim: não, isso aqui é verdade, vamos todos acreditar nisso. Então você, católico, acredite, isso é verdade. O primeiro dogma é: Maria é Mãe de Deus. Isso não é difícil de ver, porque até que no Apocalipse você vê que é uma mulher que gera um filho. O segundo dogma é a perpétua virgindade de Maria. A perpétua virgindade de Maria significa que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Isso é para mostrar que Deus preservou essa mulher do mais ínfimo momento. E não é difícil de ver, por tudo isso que Nossa Senhora fez, o que não teria feito um filho por ela? O terceiro dogma é da Imaculada Conceição. Significa que Maria foi criada no ventre da mãe de Maria, que chama Santa Ana, sem pecado nenhum. Que Maria foi gerada e não foi feito através com pecado original. Eu perguntaria para você, depois de tudo isso que uma mãe fez pelo seu filho, agora você está na posição de filho, pensa você que ainda tem um coração às vezes orgulhoso, o que você como filho faria por sua mãe, se você tivesse tanto poder? Você preservaria ela de todo o pecado do mundo? Você preservaria ela, toda a santidade dela? Você colocaria ela como um trono para ela do seu lado? E por último, o último dogma é a Assunção de Nossa Senhora. A Assunção de Nossa Senhora significa que o corpo dela não ficou aqui nessa terra. No momento que Nossa Senhora
morreu, Jesus mandou os seus anjos para buscar corpo e alma de Nossa Senhora e levá-la para o céu. Então, a Igreja Católica acredita que só tem duas pessoas no céu com um corpo glorioso. Um é o próprio Jesus e o outro é Nossa Senhora. E isso não é difícil de acreditar. Depois de tudo que essa mãe fez por esse filho, você acha que esse filho não faria o mínimo dessas coisas? Que é trazer a sua mãe para perto dele, dar toda a honra e toda a glória para essa mãe tão amada. Então fica bem fácil de lembrar os dogmas. Então, se a gente pensar, Maria foi gerada sem pecado. Jesus nunca quis que o demônio habitasse no coração de Maria. Ele gerou ela desde o início sem pecado nenhum. Depois, ela foi mãe de Deus. Ela foi a mãe de Jesus. Depois, durante, antes e após o parto, foi preservada a virgindade de Maria. Isso para mostrar um ato de misericórdia, um ato de milagre. E por último, antes que seu corpo ficasse corrupto aqui nessa terra, Deus pegou e levou Maria para o céu. Esses são os 4 dogmas que a Igreja acredita e pede para que todos os católicos acreditem. E agora nós vamos ficar em pé para receber o fruto do seu ventre.